Olá pessoal, Marco Rian aqui com mais uma dica de alemão para vocês. Fiquem tranquilos, este vídeo não é um vídeo de política, tá? Hoje nós vamos falar da importância da pronúncia correta da letra L na língua alemã, tá? É muito importante, faz toda a diferença. E eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá? Eu selecionei alguns exemplos para mostrar para vocês o quão importante é pronunciar o L de forma correta, tá bom? Então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos lá! Deixa eu explicar rapidamente por que eu escolhi este tema para o vídeo de hoje. Principalmente os brasileiros, né? Nós, normalmente, no final da palavra, nós não fazemos nenhuma diferença entre o L e o U, né? Brasil, por exemplo, dá a impressão que é escrito com U, né? Ou mesmo o mal, contrário de bem, né? E o mal, contrário de bom, tá? São palavras que têm praticamente a mesma pronúncia, grafias diferentes, mas a pronúncia é igual, tá? E partindo desse pressuposto, quando nós vamos estudar o alemão, nós não realizamos essa diferença, tá? Então nós tratamos tanto o L quanto o U da mesma forma. E isso faz uma diferença grande na língua alemã, tá bom? Então, digamos assim, se nós tivéssemos o mal com L e o mal com U, se nós tivéssemos essas duas palavras em alemão, não haveria nenhum problema, tá? Porque a pronúncia é realizada de forma diferente, tá bom? Então eu trouxe aqui alguns exemplos parecidos na língua alemã, onde nós percebemos claramente a diferença de pronúncia, tal como, ou bem como, a diferença de significado das palavras. Bom, como primeiro exemplo, eu gostaria de apresentar duas marcas. A marca de um carro e a marca de um nome, né, de uma rede de supermercados famosa na Alemanha. Eu estou falando do carro Audi e estou falando da rede de supermercados Aldi, tá? Então, embora o U e o L não apareçam no final da palavra, tá? Eles aparecem no final da sílaba, mesmo assim existe uma diferença de pronúncia entre um e o outro, tá bom? Então, o U é realizado como U normal, porém o L, né, nós jogamos a ponta da língua para encostar nos dentes superiores, né? Fazendo este movimento para poder pronunciar o Aldi, né? Então a gente abre a boca e, né, a ponta da língua toca nos dentes superiores e assim nós conseguimos pronunciar o L e Aldi, tá bom? Então, com base nesse exemplo, nós podemos agora ir para os próximos exemplos, porque a realização do U e do L vai ser exatamente da mesma maneira. Ok, o nosso segundo exemplo, então, são as palavras que nós já conhecemos, né? Quem está começando a estudar alemão sabe, conhece aquela famosa frase Ich komme aus Brasília, tá? Então nós temos aí o aus, se escreve A-U-S, então nós pronunciamos o U como ele deve ser, mas também nas aulas de iniciantes nós aprendemos a frase, por exemplo, eu trabalho como professor de alemão, tá? Então, ich arbeite als Deutschlehrer, tá? Então, esse als se escreve com A-L-S, tá? Então, tá toda aí a diferença entre o aus, que indica procedência, eu sou de, para o als, que indica como, tá? Um outro uso para a palavra als é quando, no passado. Então, quando eu era criança, nós também utilizamos aí o als, com o L, tá? Então, os falantes do português, principalmente os brasileiros, tá? Tem uma dificuldade enorme aqui em falar o aus e o als.
E antes de ir para o próximo exemplo, o terceiro exemplo, já que a gente vai mudar agora de classe de palavras, tá? Eu queria aqui colocar ainda mais um rapidinho, seria a diferença entre a palavra casa e a palavra pescoço, tá? Então nós temos Haus, casa, e nós temos Hals, pescoço, tá? Então o mesmo U e o mesmo L de aus e als. Ok, a terceira duplinha é uma dupla de verbos, tá? Nós vamos perceber que a presença do L fará com que o significado do verbo mude, tá? O dos verbos mude completamente, tá bom? Aqui não há, então, uma relação entre o L e o U, tá? E simplesmente a pronúncia do L, tá? Agora que nós treinamos, né? Nos dois exemplos anteriores, como produzir o L e como diferenciá-lo do U, agora nós estamos prontos para pronunciar o L simplesmente por pronunciar, tá bom? Então, o meu próximo exemplo são os verbos fazer carinho, né? Fazer carinho, tá bom? E o verbo pintar, digamos, pintar a parede, por exemplo, ou mesmo cancelar, digamos assim, cancelar um voo, né? Tá? Então eu estou falando do fazer carinho, streichen, tá? Streichen. Então nós temos aí, né, a presença do L, ok? Enquanto que nós temos o streichen. E aí não tem o L, quer dizer, é o verbo pintar ou o verbo cancelar, por exemplo, tá? Streichen, streichen. O próximo exemplo, ou melhor, a próxima dupla, também são dois verbos, tá? Então, como no exemplo anterior, a presença do L, né, a pronúncia do L aqui vai fazer toda a diferença, tá? Então, eu estou falando dos verbos intermediar, ok? É o verbo vermitteln, vermitteln, e do verbo alugar, vermieten, vermieten, tá? Então, alugar no sentido de eu tenho, né, eu tenho um apartamento ou eu tenho um carro, tá? E eu coloco para alugar, tá bom? Esse é o verbo vermieten, ok? Vermieten, vermieten. E o nosso quinto e último exemplo do vídeo de hoje também é um par de verbos, tá? São os verbos soar e também soar. Só que um é soar no sentido de parecer bom, tá? E o outro é de tocar, de música mesmo, de som mesmo, tá? São os verbos klingen, das klingt gut, tá? Isso parece bom, ok? Enquanto que nós temos o telefone, né? O telefone, e aí é o verbo klingen, ok? Klingen, also klingen, klingen, ok? Perfeito? A gente precisa ter falar com um pouco mais de força, tá? Falar com um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração, tá bom? Porque se nós não nos concentrarmos para realizar o L, ou ele não sai, né? Ou ele sai como U e os alemães não entendem, tá? Por mais próxima que seja, né, a pronúncia ali, os alemães simplesmente não entendem ou entendem uma palavra errada e eles não conseguem, tá? Mesmo tendo contexto, às vezes eles não conseguem chegar no significado real, ou melhor dizendo, aquilo que você quer dizer naquele momento. Tá certo? Bom, e com isso então chegamos ao final de mais uma dica de alemão. Com certeza eu devo ter esquecido de muitos outros exemplos aí de U e L, né? Então, se vocês tiverem mais alguns, por favor, coloquem aqui nos comentários. Vai ser um prazer ler e poder dialogar um pouco mais com vocês, tá certo? E se este vídeo fez sentido para vocês, considerem então se inscrever aqui no meu canal e dar o joinha aí e ativar o sininho para receber mais notificações e também compartilhar este material com outras
pessoas. Assim vocês me ajudam a fazer com que o meu canal cresça a cada dia mais. É muito importante, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima dica. Belínguas deseja bons estudos!